Olá, boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não ou Talvez, edição do dia 4 de outubro. Estamos na véspera do feriado do 5 de outubro, implantação da República. Hoje temos connosco o Luís Pardal e a Patrícia Machado. Contaremos com o Francisco Brito de regresso na próxima semana. Vamos já começar com os temas da agenda do nosso programa e hoje falamos sobre as manifestações pelo direito à habitação, que juntaram milhares de pessoas em todo o país. Paz, pão, saúde, habitação, uma frase de uma das canções, um dos versos de uma das canções do Sérgio Godinho. A habitação é um direito, sem ela nada feito, entre outras palavras de ordem, foram entoadas por milhares de manifestantes. Em Évora também aconteceu uma manifestação semelhante, aqui na Praça do Giraldo. Começo por perguntar ao Luís Pardal que comentário faz esta manifestação. A quem é que achas que foi dirigido este protesto? Achas que o alvo estava perfeitamente claro? Foi o governo a quem estes manifestantes se dirigiram ou não? Olá, muito boa tarde. Boa tarde à Patrícia, ao Luís, aos nossos ouvintes. Naturalmente, mais forte do que as palavras que possam ser utilizadas, são de facto as dificuldades que as pessoas enfrentam. E, portanto, isso é mais do que reconhecido, é um flagelo que os portugueses estão a sofrer, quer dizer, isso é inegável. Agora, creio que, naturalmente, o governo é a entidade, não é, para a qual as pessoas naturalmente se manifestam, mas não é só. Portanto, isto de facto, a área da habitação, a falta dela, os impactos que decisões internacionais, neste caso a nível da União Europeia, têm, não é? E que são tomadas, isto é sentido por todos. A realidade é que aquilo que nós sabemos, por um lado, portanto, isto o tema da habitação, como sabemos, é muito complexo, tem muitas frentes, e bem sabemos que um dos problemas vem, enfim, não é só desta senhora, mas portanto é a líder e portanto naturalmente que tem que ser falada, que é a Christine Lagarde, portanto o continuar a aumentar as taxas, a Euribor, isto vai ter naturalmente este impacto que todos nós sabemos e é condenável, portanto eu não consigo compreender esta estratégia, quer dizer, eu consigo compreendê-la, não consigo aceitá-la, esta estratégia de que tem impacto sobretudo em países como a Europa, peço desculpa, em países como Portugal, e que ainda por cima depois nos dizem, bem, e não é para implementar grandes medidas, porque isto tem que ter impacto no bolso das pessoas. E, portanto, daí essa é uma das justificações que, enfim, que poderá ser ou não mais divulgada pelo governo, mas é uma realidade. Portanto, nós temos que Cristina Lagarde a dizer-nos isto, não é? Agora, o governo também não fecha os olhos e procura, como, enfim, como já colocou agora recentemente medidas que foi reconhecido pela grande maioria das pessoas, que são medidas importantes ao nível da fixação dos 70% da taxa de juros associada à Euribor. Agora, de facto, peca por tardia, sim senhor, é verdade, mas de facto, enfim, alguma coisa tem que ser feita. Agora, nós não nos podemos esquecer que o problema da habitação vem de outros lados também. É verdade que as estratégias locais de habitação são fundamentais. Portanto, nós também não podemos esperar que o governo vá construir casas pelo país fora. Portanto, é importante que as câmaras municipais, ainda agora tivemos, no passado fim de semana, um congresso, né, da Associação Nacional de Municípios, em que o tema da habitação não foi assim tão falado quanto deveria ser. Apesar de que os municípios possam estar sensibilizados e implementar as suas estratégias de habitação. Agora, é importante nós podermos contar com as câmaras municipais para atuarem de acordo com as realidades. A realidade de Lisboa, ou de Aveiro, ou de Coimbra, é diferente da realidade de Évora, e até no texto introdutório aqui do tema da rádio, até se suscita isso, poderemos falar mais à frente. Agora,
A realidade é que é importante que os municípios ajam rapidamente. Como o governo, atenção, eu não estou a dizer que o governo tem que agir. Portanto, as 32 mil habitações da oferta pública que o governo se comprometeu têm que ser rapidamente iniciadas e a sua construção rapidamente a acontecer. A duplicação da oferta do alojamento estudantil, em termos de estratégia nacional, tem que acontecer o mais rápido possível. Portanto, eu sinceramente acho que o governo devia, e que não está, digamos, a implementar isso, mas devia dar o exemplo e colocar o mais depressa possível, como disse, porque de facto qualquer medida que se tome na habitação, poucas são aquelas que têm um efeito imediato, ou seja, poderá ter impacto, mas não tem um impacto suficiente tendo em conta a necessidade que nós temos. E nós temos uma necessidade que é muito clara, que é evidente, que é a falta de casas. Ora, e falta de camas. Ora, então o governo devia, de uma forma, procurar agilizar a reconversão de muitos edifícios públicos que estão fechados, como sabemos, e convertê-los para a habitação. Muito bem, não são palácios, não vamos fazer casas T3 e T4 e T5, não. Precisamos de camas, precisamos de colocar as pessoas que estão a dormir na rua por infelicidades da vida, precisamos de lhes garantir habitação. E se esse é um mecanismo que é o mais rápido, então que se faça. Patrícia Machado, boa tarde, bem-vinda a este Sim Não Talvez. E tu, a quem é que achas que estas manifestações foram dirigidas? Ao governo, às autarquias, aos proprietários, ao Banco Central Europeu? Muito boa tarde a todos, boa tarde ao Luís Pardal, ao Luís Matias e naturalmente a todos os nossos ouvintes. Uma palavra, uma primeira palavra que acho que é merecedora e justa, que é uma de grande valorização aos milhares de pessoas que participaram no passado sábado nas muitas ações, também em Évora, em defesa do direito à habitação, direito constitucional. Também lá estive, e aqui na Praça do Geraldo, e de facto que era transversal e unia aquelas pessoas, mais jovens e menos jovens, era de facto a defesa desse direito à habitação. E acho que ficou bem claro a quem se dirigia a esta manifestação, aliás, a quem tem os meios e a possibilidade e a capacidade de resolver o problema real da habitação, e o drama em que milhares de famílias estão a atravessar neste momento. A semana passada o meu não era precisamente para o 10º aumento, anúncio de aumento das taxas de juros pelo BCE, e por aquilo que tem sido a falta de firmeza e de vontade política por parte do Partido Socialista, que normalmente é acompanhado por outros partidos, de facto ter aqui uma estratégia que salvaguarda aquilo que é o direito constitucional, que é o direito à habitação. Nós estamos a falar quer do ponto de vista de quem tem prestações de casa, e portanto dívidas aos bancos, mas também do alojamento estudantil. Aliás, estavam muitos estudantes também na ação, pelo país inteiro, mas também aqui em Évora, e por aquilo que é o arrendamento. Portanto, são três vertentes que naturalmente tocam as famílias de forma transversal e que está a criar situações que, diria eu, estamos muito longe de perceber aquilo que realmente é a realidade concreta, porque milhares de pessoas, imaginamos, né, o drama da casa de cada uma das pessoas, porque obviamente, em primeiro lugar, as pessoas optam por deixar de ir jantar fora, como dizia o outro do Santander, ir ao cinema, portanto ter lazer, depois se calhar vai a conta da luz ou da água, e só em último caso, naturalmente, é que as pessoas, nessa dura escolha, aliás, uma das questões que se ouvia ecoar nas palavras de ordem era, não podia ser escolher entre comer ou pagar a renda de casa. E também ficou claro que era dirigido ao governo, porque, volto a repetir, é quem tem essa capacidade de resolver, quando aquilo que ali se pedia, aliás, na moção que foi lida no fim, é de facto a tradução disso. Portanto, o que se dizia era baixar e fixar o valor das rendas e garantir a renovação dos atuais contratos, lutar contra a lei dos despejos, nos lembramos do governo PST-CDS, baixar as
as prestações do crédito à habitação, garantindo que nenhuma família paga mais de 35% dos seus rendimentos mensais e pondo os lucros da banca a ser o primeiro tampão, digamos assim, daquilo que são estes efeitos dos anúncios de aumento de taxas da BCE, que é bom recordar que não tem o mesmo efeito em países como Portugal ou em países como a Alemanha ou noutros países que naturalmente têm uma maioria de taxas fixas e não variáveis, como é a maioria dos casos portugueses, preservar a morada de família em qualquer circunstância, impedir os tais despejos, integrar no mercado de arrendamento os imóveis devolutos das empresas imobiliárias, fundações, fundos de investimento, incluindo os imóveis do Estado nessa situação, aumentar a oferta da habitação pública, construir o alojamento estudantil e aqui também há edifícios propriedade do Estado, podiam e deviam ser considerados neste momento, quando há muitos estudantes que foram colocados e ainda não têm a situação resolvida porque não têm dinheiro para pagar, e, por exemplo, o fim real dos vistos gold, do estatuto de residência não habitual, dos incentivos. Pronto, há um conjunto de questões que ali foram evocadas que naturalmente precisam de ser tidas em conta e não são tidas em conta, no meu entender, porque não sequer, aliás, já foram várias propostas deste género à Assembleia da República, nomeadamente pelo PCP, e que têm sido sistematicamente chumbadas. Nós estamos perante uma situação que se vai continuar a deteriorar e a agravar e que é preciso dar resposta. Portanto, é bom recordar que em 2015 o António Costa, através do Fundo de Reabilitação, disse que o governo do Partido Socialista iria recuperar 7.500 fogos para a habitação acessível. Estamos em 2003 e o que foi feito neste domínio é zero, portanto não foi um único recuperado. Em 2017, Matos Fernandes disse que iriam construir 180.000 habitações do Parque de Habitação Pública até 2024. Estamos abaixo dos 5% deste objetivo. Em 2019, Ana Pinho disse que 20%, ou seja, largos milhares de todos os contratos, seriam em 2020 de renda acessível. Em 2023 temos apenas 950 contratos nestes termos. António Costa ainda disse que relativamente a estas questões, por exemplo, das autarquias recorram aos fundos do PRR, aliás, como está a ver na própria estratégia local de habitação, que é a partir, e bem, as câmaras, a partir dos meios que estão ao seu dispor, ver o que podem fazer, mas sem qualquer ilusão que tenham qualquer capacidade, seja que câmara for, para resolver este problema que é muito sério da habitação. Mas o António Costa dizia, perante a pergunta de como é que se vai fazer depois de 2026, porque certamente até pela avaliação que está feita dos custos que dizem dar, portanto, não cobre, naturalmente, desde logo com aquilo que hoje está a ser praticado pelos empreiteiros, os custos que estão e os preços que estão, que iria pedir à União Europeia. Ora, é curioso saber que António Costa diz isto, mas Elisa Ferreira, não há muito tempo, dizia onde é que vamos parar se tivermos que financiar a habitação, que é um poço sem fundo. Portanto, estas declarações deixam adivinhar que esta ideia de depois se verá, portanto, mais uma vez aqui o Governo a tentar desresponsabilizar e sacudir responsabilidades daquilo que é um problema, para além de sério, que precisa de uma estratégia, tem que ser uma estratégia nacional, tendo em conta naturalmente as condições concretas de cada território, as necessidades concretas desses mesmos territórios, porque não é igual em Évora, ou no Redondo, ou em Lisboa, mas são precisas de facto medidas concretas, elas têm sido apresentadas, têm sido sistematicamente rejeitadas, mas a situação das famílias tem que ser tida em conta e ao mesmo tempo não se aumenta salários. Assiste-se a isto, portanto o futuro imediato exige naturalmente outro tipo de medidas. Quem tem esse poder político e essa capacidade, que é o Governo, e acho que isso ficou bem claro nestas manifestações que juntou muitos milhares de pessoas pelo país fora a exigir aquilo que é um direito, que é o direito à habitação. Destas manifestações pelo direito à habitação e pelo direito à habitação que juntou milhares de pessoas em todo o país, já aqui temos uma primeira análise, mas olhando para números, por exemplo, em Évora, metade das habitações tem uma avaliação superior a 3.956 euros por metro quadrado, outra metade
está abaixo deste valor. Estamos aqui num intervalo até bastante grande, entre 1.509 e 3.956, de acordo com o INE. Ou seja, temos um valor mediano que está aqui no meio dos mais elevados que existe no próprio país, no intervalo do próprio país. De acordo também com diversos agentes imobiliários aqui em Évora, são construídas 20 a 30 habitações novas por ano, quando esse valor já foi superior a 100. Luís Pardal, isto também passa por ter mais casas novas construídas, por exemplo, num território como Évora e não só. Naturalmente, portanto, antes disso, eu percebo que a Patrícia queira colocar a tónica a 100% no governo, porque naturalmente que é isso que interessa focar, para desviar depois a atenção da incapacidade que a Câmara Municipal de Évora tem para executar aquilo que são as possibilidades que lhe são dadas a nível do PRR na habitação. Portanto, a Câmara de Évora não consegue, por essa via, ter de facto aqui um papel fundamental como é esperado. Portanto, não consegue executar, não consegue candidatar. Portanto, eu percebo que tenha que carregar nessa tónica para passar a mensagem de que é algo inalcançável e, portanto, está apenas nas mãos do governo. Não está, quer dizer, essa é uma realidade e podemos ir para outros municípios, para outras cidades, que de facto, pelo menos isso está a acontecer e câmaras municipais estão até a dar exemplo daquilo que deve ser naturalmente feito. Nós precisamos ter a consciência de que a habitação, ao longo da história, portanto, das últimas décadas, ela esteve sempre, digamos, à margem, ou aliás, ao leme daquilo que é o mercado. Porque de facto a habitação social, não é? A habitação que é de apoio social representa 2% daquilo que nós temos em Portugal. Ora, isto é um número muito reduzido, 2% é um número muito reduzido. Na Alemanha, este número dispara, salvo erro, para 10% ou 15%, portanto, por aí. Ora, isto naturalmente que tem um grande impacto, por exemplo, em Lisboa. Quer dizer, é canibal. É canibal, aquilo que acontece em Lisboa é completamente canibal. Vamos supor que nós temos, enfim, até uma família que tem o seu filho que entra em Lisboa. Quer dizer, uma família até se disponibiliza com muito esforço a conseguir pagar 400 euros por um quarto, que é um absurdo. Atenção, consegue pagar 400 euros por um quarto. O que é que acontece? Que isto não acontece na realidade, mas vamos supor estes 400 euros. O que é que nós temos? Nós temos estudantes que vêm de outros países com outra capacidade económica, e ainda bem que vêm, portanto, nessa perspectiva, estudar para Portugal, e que dizem assim, bem, nós podemos pagar 700 euros por esse mesmo quarto. Ora, um senhorio, entre ganhar 400 euros ou ganhar 700 euros, não vai pensar duas vezes. Não vai pensar duas vezes. E, portanto, isto inflaciona completamente. Coloca naturalmente muita gente fora do sistema. E isto não pode acontecer. Nós, enfim, não nos podemos esquecer, a Patrícia há pouco falava aqui sobre várias questões que o governo inclusive já implementou e que agora sai com o programa Mais Habitação. Portanto, esta mensagem de que nada acontece, bem, há coisas que acontecem, temos que reconhecer e como eu Quais reconheço, delas é que entram? por exemplo, o fim dos vistos gold, as limitações ao Airbnb, por exemplo, muito contestada, mas é um exemplo disso. A suspensão dos registros dos novos alojamentos locais. A questão do arrendamento forçado, bem, foi uma coisa muito contestada, mas depois até teve algumas alterações e, portanto, é ao fim de 2 anos. Agora, não é uma medida para imediato, pelo contrário, portanto, também acho que isto não vai ter nenhum impacto. E temos uma série de isenções ao nível da tributação que são mais-valias para os proprietários, não é? Que vendam as suas casas ao Estado, ou que coloquem no mercado num arrendamento prolongado. Agora, a minha opinião sincera sobre estas medidas, elas, em efeito prático, elas
deverão ser e serão com certeza uma mais-valia. Agora, do ponto de vista da clareza, elas são complexas. E quando há algo que não é linear, que é chapa 5, as pessoas tendem automaticamente a recusar. Ora, se eu ganho, hipoteticamente, 500 euros com um Airbnb por mês, então eu vou colocar a minha casa com um arrendamento, um valor inferior, a fazer conta que depois tem isenção em sede de IRS. Quer dizer, isto não é claro para as pessoas, e afasta. Se as pessoas fizerem mesmo as contas, poderão ter mais-valias e terão mais-valias, mas não é linear, e portanto isto vai demorar ainda algum tempo para que os senhorios, para que as pessoas tenham a real consciência de que compensa seguir estas medidas que o governo está a apresentar. Enfim, isto são uma série de circunstâncias. Em Évora é claríssimo que há um problema e que temos a Câmara Municipal a dizer-nos não se constrói mais. Não se constrói mais. Aliás, aquilo que está a acontecer com o PDM agora é precisamente sintomático disso, portanto, é uma posição política que a CDU, e neste caso a Câmara Municipal Executiva, está a tomar, e que irá, de facto, limitar ainda mais a construção em Évora, que já é, enfim, como os números dizem, que já é muito pouca, e nós precisamos de mais construção, precisamos de reabilitar. Muito bem, então a Câmara Municipal que promova essa reabilitação no centro histórico e não só, em outras também. E portanto, enfim, não vejo nada de bom, infelizmente, para os próximos anos para Évora ao nível da habitação. Patrícia Machado, e no teu entendimento, a Câmara deve promover a construção? No caso de Évora, a solução passa por colocar edifícios recuperados para o alojamento local agora no mercado de arrendamento ou mesmo no mercado de venda? Por onde é que passam as soluções, por exemplo, de proximidade aqui em Évora? Eu acho que é importante, tenho dito isto algumas vezes aqui no programa, eu acho que a gente precisa de ser rigorosos na informação que dá. Dizer que não é nada feito dentro daquilo que são os instrumentos que estão ao dispor e no quadro das competências que as autarquias têm, Da quer dizer, habitação, não? seja a Câmara de Évora, seja qualquer outra Câmara, diria eu, é tentar desviar quem tem de facto a responsabilidade e a capacidade de resolver, porque achar que é a Câmara de Évora ou qualquer outra Câmara, em função dos problemas com que milhares de famílias estão confrontadas, que vai resolver o problema, ou vai ter uma fatia importante de resolução do problema, para esses problemas de milhares de pessoas, é estarmos a iludir e estarmos a atrasar a exigência de quem tem essa capacidade, que é execute. Dizer que nada foi feito também é falta de rigor, porque, por exemplo, as 12 casas da Malagueira que estão a ser recuperadas é no âmbito do Plano Local de Habitação de candidatura do PRR. Portanto, dizer que não há candidaturas, essas e outras, portanto, que lá estão. Portanto, é falta de rigor e é, mais uma vez, tentar. A gente pode repetir muitas vezes uma coisa que não é verdade, mas ela não se torna verdade só por a gente repetir várias vezes. Portanto, dentro daquilo, volto a dizer, que são as competências da Câmara, de uma Câmara, e estamos a falar da Câmara de Évora, que foi das primeiras, se não estou em erro, a segunda a apresentar um plano local de habitação, que tem esse objetivo, pensar no território, pensar das necessidades e daquilo que são os seus instrumentos, tentar aproveitá-los, mas sem qualquer ilusão, porque é estarmos a enganar também as pessoas, que são esses instrumentos que qualquer uma das câmaras dispõe, que podem estar minimamente em condições de resolver o problema real das pessoas. Portanto, este era um primeiro aspecto. Mesmo sobre o PDM e a construção, não é verdade que se queira impedir a construção, ela está considerada. Há um problema que normalmente se tenta esquecer ou tapar com a discussão do PDM, é que o esforço de facto político, porque são opções políticas que esta Câmara tem feito na discussão e na preparação da revisão do PDM, que aliás é obrigatório, e que tem tido estes adiamentos, estas questões vai e não vai por parte do Governo, é impedir
impedir não diria, porque também não está nas mãos da autarquia, mas limitar não a construção, mas sim a especulação. E essa é uma outra questão. E é a tal estratégia e opções políticas que distingue, por exemplo, a gestão CDU, procurar naquilo que é o seu instrumento, limitar a especulação no quadro da construção, porque ele permite, não permite, é dentro daqueles termos que muitos empreiteiros e com determinado tipo de objetivos, naturalmente a opção máxima do lucro têm, mas permite naturalmente a construção. E a do governo, porque o Luís Pardal diz, há muitas dessas medidas, ninguém diz que o pacote mais habitação é do princípio ao fim uma coisa sem valor. A questão não é essa, tem ali questões que naturalmente podem ter algum efeito no seu tempo. A questão de fundo é que o que é preciso agora, e isso não são as câmaras, é o governo, é ter uma voz e uma intervenção ativa naquilo que tem a ver como é que vamos pôr os lucros do banco a estancarem esta sangria às famílias. Isto não são as câmaras, não é para 2030. Isto é agora que se tem que tomar uma opção. Isso o pacote mais habitação não diz nada. Como é que o governo está a responder à exigência do aumento dos salários para que as pessoas tenham outra capacidade financeira de resolver os seus problemas, inclusive da habitação? As coisas não são distintas, têm que ser vistas em conjunto, mas não são independentes, digamos assim. Tem que ter essa visão de elevação das condições de vida e de não colocar milhares de portugueses nesta situação. Como é que está a questão de impedir a lei dos despejos de ter o efeito? Nós temos pessoas a viver em tendas, em que as crianças são postas ou nos avós, ou, em alguns casos, a ocuparem-se durante o dia e terem que recorrer a outro tipo de serviços sociais para que só os pais vivam em tendas. E estamos a falar de uma coisa transversal, que quer aqueles de baixos rendimentos e com muito, já em situações de limiar ou abaixo do limiar da pobreza, mas também de situações de quadros técnicos, de gente com outra capacidade financeira que está a ver ela completamente sorvida devido a esta questão do aumento dos taxas. Há rendas que passaram para o dobro, há prestações que passaram para o dobro, 300 para 600, 500 para 1000. Portanto, as pessoas têm uma organização familiar e juntando isto, o aumento do custo de vida, que se vê como é que está. Portanto, esta questão de não confundir, eu uso os instrumentos, e eu penso que esta Câmara, a Câmara Municipal de Évora, está a usar os instrumentos, tem candidaturas de PRR, está a aproveitá-las, referi há pouco as 12 casas da Malagueira que estão a ser recuperadas, mas há outras situações, e que é, portanto, em 2024, 2025, 2026 vão ter esse efeito, mas volto a dizer, e depois? E vamos ver quanto é que fica, porque o Governo diz que é a 100% determinado tipo de construção, mas a gente sabe o preço que lá está de pagamento por metro quadrado para essa construção e quanto é que hoje vale. E depois vamos ver como é que os 308 municípios vão fazer estas candidaturas e depois sabemos que também em termos de empreiteiros existem o que existem e qual é a capacidade de facto de resposta. Portanto, eu acho que espremido, sem desvalorizar instrumentos que estão ao dispor, o que estamos aqui a fazer é mais uma operação de propaganda para sacudir responsabilidades. Aliás, o António Costa tem vindo a dizer isso, de que o problema da habitação, determinado tipo de questões de construção no plano da habitação não é com o governo, não é? Portanto, chega a este atrevimento de que, pois, os municípios estão a concorrer, têm que aproveitar o PRR, certo? E estão a procurar aproveitar muitos deles. A questão é que isso não resolve aquilo que é hoje emergente, nem resolve a construção, porque as câmaras não têm orçamentos para ter manutenção e construção de autarquias, seja ela qual for, da CDU, do Partido Socialista, do PSD, nem resolve o problema com que hoje estão confrontados milhares de portugueses e que precisam de resposta e que têm de ter, de facto, uma opção política daqueles que estão na Assembleia da República quando as propostas que resolvem, de facto, o problema no imediato não sejam sistematicamente chumbadas. Do tema da habitação passamos para o tema que nos traz o Luís Pardal. A Câmara Municipal de Évora demonstrou que não consegue executar uma estratégia de investimento público no concelho. O Luís Pardal diz que para a população, para que a população não continue a ser a mais prejudicada, foi aprovada uma autorização prévia para contratar um empréstimo de investimento de 3 milhões de euros que permitirá intervir na rede viária e de abastecimento de água em diferentes zonas do concelho. Luís Pardal, que críticas é que deixas aqui à autarquia? Bem, isto é sintomático, ou seja, isto não é só no
o caso da habitação, ao nível municipal, não é o único problema. Existem outros semelhantes em termos de falta de capacidade de executar. Enfim, 12 casas, de facto, é significativo, mas não é isso que, em termos estratégicos, é fundamental. Mas centrando aqui no tema que trago, é que de facto, enfim, reconhece não é, que a Câmara Municipal de Évora tem enfrentado problemas financeiros, não é? Todos nós sabemos, todos nós também sabemos o argumentário repetido, não é? que a CDU utiliza ano após ano, em termos da dívida, da gestão da dívida, mas também todos sabemos que já passaram 10 anos e que a governação, neste caso, da CDU, continua a levar a Câmara Municipal de Évora a uma situação frágil. E esta situação frágil, na minha opinião, acontece logo a partir do momento em que é desenhado o orçamento, em que grande parte do dinheiro é canalizado para despesa corrente e não há investimento, ou há muito, 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 muito pouco investimento, para ser mais rigoroso, que não há investimento, não. Há algum investimento, mas muito pouco. E depois, o que é que acontece? Não havendo este investimento, como deveria ser, aquilo que acontece é que este passivo, não é, transfere-se para a vida diária das pessoas, dos éborenses. E as nossas infraestruturas estão ao abandono. Portanto, isto é um facto, isto não é algo inventado. Quer dizer, nós temos as estradas nas condições em que temos, a rede de águas nas condições em que temos, os espaços públicos, os parques infantis desmantelados. Portanto, há uma série de investimento que é preciso fazer no nosso concelho e que não acontece. Depois é sempre a mesma situação, que é ou porque não há fundos comunitários, ou porque é difícil de aceder aos fundos comunitários. Enfim, na realidade eles vão todos para os outros concelhos e para Évora é que não há. Pronto, é uma fatalidade. Agora, o que é que isto acontece? É que os éborenses não podem continuar a ser mais prejudicados. E, portanto, se esta é a via, tendo em conta a urgência que os éborenses têm, se esta é a via que é possível à Câmara Municipal de Évora criar investimento e resolver o problema das pessoas, então vamos a isso. Será, então, com certeza, aqui o último fôlego que a CDU poderá ter em termos de gestão da Câmara Municipal. Porque isto, depois, há duas formas de fazer oposição, não é? Ou não deixamos fazer, que é o que o PSD e o CDS, neste caso, fizeram e estão a fazer ao terem votado contra, e, portanto, isto é aquilo que é chamado não faz nem deixa fazer, ou então vamos forçar a que se faça alguma coisa, que neste caso foi por essa razão que o PS votou favoravelmente a este empréstimo de 3 milhões, que é apenas a viabilização, não significa que de facto ele irá acontecer. Então, bem, vamos forçar que alguma coisa seja feita, porque de facto as obras que aqui estão em causa e que aqui são levantadas as pessoas não podem esperar mais. E, portanto, esta é, digamos, aqui, como disse há pouco, um último fôlego que é possível à CDU para, de facto, fazer alguma coisa e não continuar com desculpas, sempre com o mesmo argumentário da dívida herdada do PS, como se não tivesse havido dívida em 2001 da Abílio Fernandes, que ascendia aos 70 milhões, traduzido para euros de 70 milhões. Portanto, esses não existiram. Patrícia Machado, esta 3 milhões de euros, agora aprovada, então, sentes que o facto de ter sido aprovada cria realmente ou aumenta o compromisso e a exigência à autarquia de cumprir um plano de investimento que neste caso é aqui criticado pelo Luís Pardal, por considerar o Luís Pardal que a autarquia não é capaz de implementar essas estratégias?
Saúdo este tema trazido pelo Luís Pardal, porque de facto permite discutir e refletir sobre, não é aquilo que é argumentário, é aquilo que é a tradução prática e real na vida das pessoas. Porque o Luís Pardal, eu, o Luís Matias, qualquer um dos nossos ouvintes, se tiver contraído uma dívida de milhares de euros quando não tem capacidade de pagar, nem combustível consegue pôr nas bombas de gasolina porque já tem a sua cara identificada e ninguém lhe fia. Portanto, por exemplo, certamente demora algum tempo a recuperar e a ter capacidade de pagar. E, portanto, acho interessante que a gente discuta isto porque em 2013 os 32,5 milhões de excesso de endividamento, num total de 90 milhões de euros de dívida, que a gestão do PS deixou aos embureces. Portanto, não deixa de ser curioso que, mesmo passado estes anos, que na vida de restabelecimento de uma dívida deste valor, qualquer um de nós imagina o que é fazer face, ou seja, continuar com a vida, conseguir pagá-la e conseguir ainda por cima ter hoje, em 2021, os dados de 2021, uma capacidade de endividamento de 7,9 milhões de euros. Portanto, estamos aqui a falar de 32,5 milhões de euros de excesso de dívida para uma capacidade de endividamento de 7,9 milhões, para além de ter sido o pai. Portanto, é um resumo muito resumido da história, mas que é importante dizer, porque depois isto é que se traduz na capacidade ou não de conseguir ir mais além na estratégia de desenvolvimento. E, portanto, fala-se aqui da questão, estamos a falar de uma questão em concreto, de um pedido tanto a aprovação de uma matéria que tem a ver com a capacidade de se financiar em 3 milhões de euros, de um empréstimo, para as questões das estradas, portanto, da recuperação de estradas e de saneamento. É bom também recordar que em 2021 já tinha custado à Câmara mais de 110 milhões de euros o negócio ruinoso das águas que a gestão do PS fez. Ainda hoje está-se a pagar muito dinheiro por ano para salvaguardar isso e mesmo com a renegociação com as águas. Portanto, e estamos a falar de uma matéria que tem a ver com a recuperação das estradas, em que não há qualquer capacidade de ir buscar dinheiro, porque não é elegível, ou seja, é uma matéria que não há candidaturas, não há linha de financiamento abertas para recuperação de estradas, o que é uma coisa, de facto, aliás, já se questionou, o Presidente da Câmara já questionou o Governo e já confrontou nomeadamente a Ministra da Coesão Territorial, dos vários périplos que têm vindo por cá, tanto tiraram o bilhete para vir ao Distrito de Évora, porque é que não há? Que esta seria uma medida para que as autarquias pudessem recorrer, porque estamos a falar de quilómetros e quilómetros de estrada a precisar de recuperação, que tiveram anos sem qualquer intervenção, que naturalmente há um desgaste muito grande. Veja-se a inércia que há. Falemos de candidaturas. O Governo anunciou que o IP2 iria ser construído com o PRR. Até há 2 semanas atrás, nem sequer o anúncio do concurso, o lançamento do concurso estava feito para a recuperação, para a conclusão do IP2. E sabemos os efeitos, quer na vida concreta das pessoas todos os dias, para atravessar a cidade por aquele lado, quer os efeitos nas próprias estradas no Conselho de Évora. Pronto. Agora, não haver estratégia de desenvolvimento, a gente pode dizer, se a saúde financeira fosse de outra natureza, nós podíamos já estar muito à frente, diria assim, nessa capacidade de investimento. Mas nada de ser feito, ou muito pouco ser feito, também não é rigoroso. A execução da ligação pedonal e ciclável entre o bairro da Senhora da Saúde e Santa Luzia está, em mais estou só a falar destas últimas semanas, para não falar para trás, naturalmente estamos a falar de muitos milhões de euros. A Estrada das Salvadas, portanto, a recuperação da ligação de abastecimento de águas, está concluída e a estrada, portanto, já aberta ao público. As questões também nos canaviais, da ligação da água do Patão e por aí fora, sabemos a situação que aquela população tinha. 1.500 milhões, 1,5 milhão, desculpa, de investimento na recuperação do parque escolar nesta pausa letiva. Nós estamos a falar, há bocado estávamos a falar da habitação e de não haver investimento e de não haver, por parte da Câmara, para além
daquilo que falei das 12 casas da Malagueira, ao total estamos a falar de 30 milhões, para além do bairro do Escurinho e outros. Portanto, são 30 milhões mais 4 milhões da Abéfora. Estamos a falar do impacto que tem, da semana passada falámos, Capital Europeia da Cultura. A questão, equipamentos devolutos, sim, veja-se como é que o PS deixou o Salão Central e que não fosse, portanto, questões ligadas neste tipo de obras no centro histórico, cada vez que se abre um buraco encontra-se uma coisa e tem que se ter os procedimentos, naturalmente, já estaria em funcionamento, mas que é uma obra notável do ponto de vista da opção, portanto, a ludoteca, o salão, o Teatro Garcia de Rezende, portanto, ainda agora, portanto, a aquisição de equipamentos para a higiene e limpeza, de carros que estavam completamente volutos, isto só é possível com dinheiro, e o Luís Pardal não comprará nada, a menos que vá fazer crédito, sem dinheiro, e portanto, agora, dito isto, acho que nós estamos todos conscientes, e eu acho que a começar os próprios eleitos da autarquia, que há muito por fazer e há muitas potencialidades neste Conselho para que, com essa vontade política e com essa estratégia que está a ser seguida, que, por exemplo, esta questão dos autocarros elétricos, a primeira cidade portuguesa completamente com a oferta de autocarros elétricos e todo aquele investimento que tem sido feito é pouco visível e tem pouco impacto direto na vida das pessoas, mas é absolutamente notável do ponto de vista ambiental, de sustentabilidade do que está a ser feito, nomeadamente a obra no próprio edifício da Câmara, mas o aqueduto de água de prata, a questão do positivo. Portanto, há um conjunto de questões que estão longe, muito longe, ainda de resolver, mas que têm sido dados passos sólidos, com rigor, naturalmente, e que há muito naturalmente para fazer, e que esse compromisso está assumido. Agora, eu acho que há muito investimento, estamos a falar de milhões e milhões de euros, e que era importante, de facto, que esse caminho de investimento e de desenvolvimento não fosse posto em causa por outro tipo de critérios que não aqueles que são os interesses dos eburenses. Luís Pardal. E já agora, lamentar, não está o Francisco Brito, mas de facto lamentar esta postura do PSD, que tanto diz e tanto fala da questão das estradas e da recuperação, sabendo que não há outra possibilidade até de ir buscar dinheiro, e que lá está, por outro tipo de interesses, chumba quer dizer, vota contra, portanto, aquilo que depois tem um impacto real na vida das pessoas, porque estamos a falar de coisas em concreto, recuperações em concreto, seja de abastecimento de água, seja das estradas. Luís Pardal, pões em causa que seja capaz de executar então este investimento de 3 milhões de euros, é isso? Algumas destas obras elas já estão em curso, portanto, pelo menos essas esperemos que sejam concluídas a bem dos eburenses. Agora, uma das críticas que é feita à Câmara Municipal, e por mais voltas que tente dar, é que não há capacidade para se candidatar a fundos comunitários. Parece que estamos sempre a bater no mesmo, mas de facto isto é fundamental, porque como sabemos, há muitos recursos a quem que podemos ir buscar. É um facto, sim, que há limitações em termos das infraestruturas viárias, já houve em tempos, e portanto é por isso que estrategicamente no presente isso não acontece. Agora, existem outros recursos que podemos ir buscar, nomeadamente ao nível das intervenções das águas e do saneamento, e é por isso também que um dos pontos de honra, digamos, para que o PS tenha votado favoravelmente a contrair este empréstimo, é de facto que estes montantes depois possam ser alavancados com fundos comunitários. Ora, e há uma extrapolação possível que é possível fazer, portanto, estes 3 milhões podem se traduzir, de facto, em termos de investimento, na ordem dos 9 milhões de euros, se a Câmara Municipal tiver a capacidade de conseguir conquistar aquilo que são os fundos comunitários.
Ora, ainda bem que algumas intervenções estão a ser feitas, não é? Mal seria se, ao fim de 10 anos de governação da CDU, não tivéssemos alguma coisa a ser feita. Eu gostava muito que a Patrícia me pudesse dizer, como já me referiu, os dados da dívida herdada pelo PS, que assim, eu gostava muito que pudesse dizer também qual é que foi a dívida que foi herdada dos mandatos de Abílio Fernandes e da CDU. Já agora, só para podermos comparar quantos milhões, não é? É que isso não interessa, não interessa falar. Agora, o que é que acontece? Não há mais desculpas. Portanto, a CDU já percebeu que não pode continuar a deslocar dinheiro para a gestão corrente. Porque é isso que tem acontecido. A realidade é esta. E, portanto, eu julgo que algumas destas obras, como disse, elas já estão a ser concretizadas. Outras, as pessoas precisam mesmo, a população de Samanços precisa mesmo de ter um abastecimento de água como deve ser. As pessoas que vivem na Avenida Dona Leonor Fernandes precisam mesmo desta intervenção em termos da água enfim, aproveitando já agora ao nível da recuperação de todo o perfil pedonal. Portanto, enfim, são alguns exemplos, mas há tantos outros que a Câmara tem mesmo que começar a investir, porque, enfim, não há já possíveis desculpas que se possa dar aos emburenses, porque se já recuperamos financeiramente, já, e daqui a nada já vão 4 anos, portanto, desde 2019, aliás, que a Câmara já pôde sair, digamos, dessas limitações todas, depois só decidiu sair em 2020, mas desde 2019 que já tem essa possibilidade, portanto, enfim, se não, é preferível demitirem-se. Patrícia, aqui pela crítica do Luís, deveria então existir, pelo que percebo, um plano que já previsse a captação de fundos comunitários para melhorar as redes de abastecimento de água, por exemplo, no Conselho, pelos vistos, são elegíveis. Isso já deveria estar apresentado ou achas que pode não passar por este projeto de investimento atualmente? Já foi pedido várias vezes para ser Uh, apresentado em termos desse levantamento O e Luís não é Pardal fala numa apresentado. oportunidade, portanto, de haver um alavancamento, Então, de relativamente à haver um questão investimento da também com outras recuperação verbas. das redes viárias, rodoviárias, portanto, volto a dizer que não há qualquer tipo de possibilidade de candidatura porque elas não existem. Portanto, tem que ser só com investimento próprio e sabemos os custos que às vezes 1 quilómetro de estrada tem, estamos a falar de milhares e às vezes ascende dos milhares. Relativamente às águas, há uma candidatura. Nós temos o problema, é que o Luís Pardal não referiu, porque essa candidatura, isto depois tem rasteiras, candidaturas são feitas. Aliás, não é só a Câmara de Évora que tem essa candidatura feita. O problema é que para serem elegíveis têm que ter acima dos 90% da capacidade de recolha financeira, portanto, de, de, de se financiar, digamos assim. Isto é uma tradução prática para os nossos ouvintes, que é o aumento significativo, para ser elegível, tem que ter o aumento significativo da cobrança do valor da água. Nós sabemos como é que já estão as taxas de resíduos, é uma coisa absolutamente indescritível a opção que o governo fez relativamente a esta imposição dos custos das taxas. Nós estamos a falar de coisas absolutamente surreais da taxa de resíduos, em que as câmaras, como a Câmara de Évora, que opta por não traduzir isso completamente na fatura da água aos municípios, está a arrecadar com milhões milhares de euros, portanto, ao fim de anos são milhões das tais despesas correntes, mas são opções políticas, é não reverter isso. Tem que haver alguma atualização, naturalmente, senão é insustentável. Pronto, e estamos a falar dos 110 milhões até 2021 do contrato ruinoso que o PS fez e que ainda estamos também hoje a pagar as tais despesas correntes que depois não dá para outro tipo de investimento. Mas, como estava a dizer, tem que ser acima dos 90%. E, portanto, tem que se, porque há aqui um objetivo claro do governo do PS, aliás, até 2015, isso já estava em curso, depois com a correlação de forças na Assembleia da República,
reverteu-se e alterou-se e que está outra vez em curso, que é o objetivo de privatização da água, em vez de está a passar em Estremoz, a intenção que existe, e levarem outros por acréscimo, Mora Não é também. verdade, não é Portanto, verdade. é verdade, é. Pronto. E, Estremoz portanto, não, já veio dizer o quer contrário. entregar as águas. Portanto, e depois com as consequências concretas na vida das pessoas. Mas o que estamos a falar nesta proposta é a reabilitação dos troços da variante à cidade de Évora, requalificação do troço na rotunda da Rua da Horta das Figueiras e rotunda do Pité, repavimentação do troço na rotunda da Estrada Nacional 380. Outras obras de reabilitação nas estradas salvadas, como já está, nas piscinas, na Estrada Municipal 534 e na área da rede de águas e saneamento, a qualidade da água em Samanços, a rede de abastecimento de águas na Quinta da Sisuda e da Garraia e remodelação de rede de águas na Avenida Dona Leonor Fernandes e Rua Celestino David. É para estas intervenções em concreto, que umas delas não têm outra possibilidade de execução e de buscar dinheiro, e estas, portanto, da investimento de águas, que é menos dinheiro, são 850 mil euros mais IVA, portanto, pronto, ainda não tem lá a resposta relativamente à taxa à capacidade de elegibilidade. Portanto, é disto que estamos a falar, e com uma capacidade, não trouxe aqui o conjunto de outros investimentos que se tem feito nesta área, aliás, que é um dos compromissos da CDU no programa eleitoral, de facto é avançar significativamente, coisa que não foi possível nos anteriores mandatos, a questão da repavimentação e da rede viária. Ela tem sido feita à medida da capacidade, quer dos meios próprios, quer da capacidade financeira, mas também das respostas para a execução. Nós sabemos que muitas vezes os concursos ficam desertos, a menos que se aumente significativamente, isso não é novo nos últimos tempos, os valores da empreitada, e os atrasos que isso tem, os problemas da contratação pública, pronto, mas é um último aspecto que eu queria colocar ainda sobre o investimento e capacidade financeira. É que as opções que cada um toma têm consequências concretas. Esta opção desenfreada de uma remodelação da organização do Estado, que não passa pela regionalização, que isso sim, a criação das regiões administrativas e ao encontro daquilo que depois em cada região, a partir das necessidades concretas da identificação delas e das respostas, se poderia tratar. E sim, desta transferência de encargos, que é disso que se trata, sem os meios adequados, mas é que para além dos meios adequados estamos a falar de universalidade, problemas da saúde que se vão acumulando e alargando, os problemas na educação, escolas que não são recuperadas há décadas, que agora se exige também com custos abaixo do mercado, que as câmaras o façam. E as questões do social, para não falar de outras, têm um impacto financeiro com esta transferência de competências, ou seja, de encargos, de problemas, que o governo quis sacudir, tirar de si, porque agora há rostos, não é? Há uma porta onde bater, sem a capacidade e os meios para o fazer. Portanto, tem consequências concretas naquilo que são as competências originais dos municípios. E, portanto, se o dinheiro vai para resolver, ou tem que ir para resolver problemas prementes que precisam de ser resolvidos e que não estavam resolvidos, de instalações de centros de saúde, questões de equipamentos de ar-condicionado ou de viaturas nas escolas e no social, com o agravamento da situação social, qualquer Câmara não tem condições de resolver com os meios que tem, naturalmente, para além de pôr em causa 308 políticas para a saúde, para a educação, para o social. É claro que se vai para aí, boa parte desses milhões cria grandes estrangulamentos e limitações a aquilo que são as competências originais, da limpeza, da higiene, da questão dos equipamentos, da rede viária, da água e saneamento. Portanto, eu também não queria deixar de colocar este aspecto, que não é pequeno, naquilo que é um impacto financeiro e na capacidade de execução, e delinear uma estratégia, que ela está delineada, que naturalmente não se faz de um dia para o outro, mas está. Aqui a questão da pressão financeira gerada também pelas novas competências que as autarquias têm. Mas, Patrícia, antes de passar aqui ao Luís, queria ainda fazer-te aqui uma questão. Abordaste a questão da água em Estremoz. Qual é a crítica concretamente? Para que possamos aqui também perceber um pouco o que é que se passa.
Se calhar o Luís Pardal pode explicar melhor, mas... Já o escutarei também, sim, porque percebi que ele tinha uma visão diferente e até respondeu, mas como foste Há uma tu que... intenção, não é? Há uma intenção que não é nova, também nestes mandatos e nesta gestão, que tem a ver com a entrega das águas, portanto, do ponto de vista de modelo de gestão das águas. E, portanto, ou seja, é o caminho da privatização da água, não é? Isso faz caminhando. Como dizia ali o companheiro do Luís Pardal, que já não está entre nós. Portanto, e esse caminho está a ser trilhado com uma intenção e uma vontade que não está em execução, mas que se tem falado, nomeadamente nas reuniões de Câmara e na Assembleia Municipal em Estremoz, que tem a ver com essa intenção da alteração do modelo da gestão da água, pronto, procurando seguir o caminho da privatização. Neste caso, com a A assistência entrega da a gestão da entrega água, da sim. gestão da água Sim. à empresa de águas do Centro Alentejo ou a outra, é sim uma empresa que faz parte da esfera pública, mas outras, ou outra? Sair do sistema que está, juntamente com outros municípios, e alterá-lo, esse modelo de funcionamento de gestão da água. Luís Isso Pardal, foi falado, sim, isso foi Luís, falado o que é que dizes sim? isso foi falado há uns meses atrás. De facto, foi numa entrevista, o Presidente da Câmara faz essa referência, no fundo, quando se refere que estão a refletir sobre as diferentes possibilidades, mas mais tarde vem negar, não tenho aqui presente agora as declarações, mas vem negar que a Câmara pretendia privatizar a água. Portanto, é uma situação que depois, entretanto, ficou esclarecida. Sim, não, talvez, Luís Pardal. Um sim, um não, talvez. Eu Hoje. eu trago um não, portanto, na sequência de uma péssima notícia para a União Europeia, e para a Ucrânia também, mas não só. Portanto, na Eslováquia, ganhou um. Aliás, já tinha sido primeiro-ministro e volta agora a ser. Curiosamente, enfim, é um nacionalista. Curiosamente, até vem de um partido de centro-esquerda, o que nos deve obrigar a todos a esta reflexão, sobretudo, enfim, aquilo que é a família política do centro-esquerda, que é um pró-russo. E que abandeirou com o cessar de apoio à Ucrânia e já prometeu, inclusive, bloquear a entrada da Ucrânia na NATO. Portanto, esta eleição, em termos de política internacional, é muito importante, que prejudica claramente a Ucrânia e, sobretudo, na minha opinião, vem contrário àquilo que é a defesa da dignidade humana e do direito internacional, que está a ser atacado pela Rússia, como todos sabemos. Patrícia Machado, um sim, não, talvez, para concluirmos o programa de hoje. É um não a esta estratégia do grande capital e das empresas multinacionais, mas não só, que naturalmente encaram os trabalhadores como mercadoria descartável. A vida dos trabalhadores não é descartável, portanto é um não a esta situação pela qual estão a passar as trabalhadoras da Metal ao Rigor, em Évora, portanto que viram, portanto foram mandadas para casa, com o argumentário que não têm produção e portanto elas trabalham, como se sabe, para a Taico, e esta intenção também de até maio de 2024 a Taico, chamada Taico Pequena, ela que produz relés para equipamentos domésticos, portanto ser desmanteladas as suas linhas, serem desmanteladas as suas linhas e serem transferidas para a República Checa e para Marrocos. Estamos a falar de mais de 200 trabalhadores, tanto com as consequências que isso tem e com a necessidade, naturalmente, também uma palavra de solidariedade para estes trabalhadores, e de confiança com a organização e com a luta. Quando se luta nem sempre se ganha, mas quando não se luta perde-se sempre. E, portanto, era uma palavra de solidariedade, mas um não bem vincado a estas intenções que, ao pequeno espirro, conseguiu com a Auto Europa e com aquilo que também se foi refletido, 102 trabalhadores da GESAM que foram mandados para casa, que, a partir de gestões próprias e de interesses próprios, joga-se com a vida dos trabalhadores, de quem produz a riqueza, quem lhes cria a riqueza, portanto, desta forma. E, portanto, é um não este ataque aos direitos dos trabalhadores, com uma mensagem de solidariedade e de confiança da necessidade da organização e da luta.
Obrigado, Patrícia Machado e Luís Pardal, de que hoje estiveram neste Sim, Não ou Talvez. Muito se falou e muito ficámos todos a saber e a conhecer também as opiniões sobre tudo o que se passa e particularmente sobre os temas que aqui trouxemos. Para a semana esperamos contar já com o Francisco Brito novamente aqui neste programa e consigo, claro, sempre à quarta-feira às 18 horas, domingo às 21h, sempre que quiser ouvir na página de nfm.com, também na versão de vídeo disponível no canal de YouTube. O encontro está marcado para de hoje a uma semana e amanhã é feriado. Aproveite bem e bom feriado, claro. Até para a semana.